Olá, bem-vindos a mais um programa Evangelho em Canto. E o tema do nosso programa de hoje é a paz como fruto da vida evangélica. Você se considera uma pessoa pacífica? Você acredita que a paz é um valor a ser defendido? E quando uma pessoa pensa de um modo totalmente diferente do seu, você continua disposto a se manifestar em paz? Vamos ver o que Francisco tem a nos ensinar sobre esse tema. Paz e bem, seja bem-vindo ao nosso programa Evangelho em Canto. Hoje nós vamos falar da paz unida à vida evangélica. E nós escolhemos para falar sobre isso a oração atribuída a São Francisco, que é a oração da paz. Essa oração ela não é de autoria de São Francisco, mas a inspiração dela tem tudo a ver com a vida de Francisco. Afinal, ele é o profeta da paz. E através da nossa conversa, todo mundo vai entender por que ele é chamado profeta da paz. Mas antes disso, Frei, você poderia falar para nós como surgiu, onde surgiu essa oração? Essa oração, as notícias mais antigas que nós temos dela são de 1912. Nessa data ela foi publicada numa revista católica francesa chamada La Clochette. E logo em seguida foi republicada em várias outras revistas. De tal maneira que em 1916, ou seja, há mais de 100 anos, L'Osservatore Romano, que é o jornal do Vaticano, o publicou. Nesse mesmo ano, um frade capuchinho francês, Frei Etienne de Paris, leu essa oração, achou ela muito interessante, muito em sintonia com o espírito de São Francisco e decidiu fazer uns santinhos, umas imagens de São Francisco com essa oração no fundo. E ali ele explica, nesse santinho primeiro, ele explica que na verdade essa era uma oração dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Mas, lendo atentamente essa oração, ele percebeu que talvez como poucas essa oração expressava o espírito de São Francisco, o espírito evangélico de São Francisco, que é o espírito da doação, do serviço, da entrega e da paz. Como o Frei Etienne ele era o responsável espiritual pelos terciários franceses, logo esses folhetinhos, esses santinhos que ele fez se espalharam. E a partir de um certo momento, todas as pessoas começaram a identificar essa oração como a oração de São Francisco ou a oração da paz. E assim ela se transformou numa oração de São Francisco, não porque tenha sido escrita por ele, mas porque manifesta o seu espírito, o modo como Francisco encarnou e viveu o Evangelho. E falando com relação a esse espírito de São Francisco, esse espírito da paz, a gente poderia falar de diversas histórias, mas a gente escolheu uma em especial. No contexto da Quarta Cruzada, quando cristãos e muçulmanos estavam guerreando para ver quem iria dominar o território aonde nós temos como a nossa Terra Santa, São Francisco ele se apresentou ao sultão Melek el-Kamil de uma forma totalmente simples, desarmado. Ele tinha consciência de que ele poderia ser morto, ser martirizado, mas ele não teve medo. Ele se apresentou como um amigo, desarmado ao sultão. Inclusive, ele teve essa atitude por causa que ele se assustou com a violência, tanto como os cristãos e os muçulmanos estavam se enfrentando nessa batalha. Então, por isso, faz todo sentido a gente chamar São Francisco do profeta da paz. Em meio a um conflito gigantesco, ele se apresentou àquele que era o suposto inimigo e se tornou amigo dele. Conseguiu converter falando de coração para coração. Exato. Em um tempo em que as pessoas acreditavam que a verdade estava acima do respeito e da caridade, Francisco nos ensina que a mensagem do Evangelho vai noutra direção. Mais do que estar certos, é importante ser
caridosos e ser amor, porque Deus é amor. Então, antecipando os tempos e talvez com uma mensagem extremamente importante para os nossos dias, Francisco nos ensina que é importante no contato com os outros respeitar, escutar. Mesmo que nós não concordemos com aquilo que está sendo dito, não é preciso usar de violência, não é preciso ser mal educado, não é preciso ser agressivo. Ou seja, o que é importante na mensagem de Francisco é compreender que no Evangelho o amor está acima de todas as coisas e que a mensagem do amor deve prevalecer, transformando-nos em pessoas pacíficas, em pessoas serenas, em pessoas capazes de escutar, de acolher, de respeitar e conviver mesmo com aqueles que pensam de uma maneira diferente da nossa. A partir disso, então, vamos rezar e cantar com essa oração que nos diz, nos pede, nos coloca diante de Deus, pedindo para sermos também nós profetas da paz. Vamos lá, paz e bem. Vem, Senhor, o mundo iluminar, um instrumento de tua paz me transformar. Onde há de o que eu leve o amor, e onde ofensa houver, leve o perdão. Vem, Senhor, o mundo iluminar, num instrumento de tua paz me transformar. Onde houver discórdia, que eu possa unir. Leve a fé aonde dúvida houver. Vem, Senhor, o mundo iluminar, num instrumento de tua paz me transformar. Onde o erro está, que eu leve a verdade. Onde há desespero, leve a esperança. Vem, Senhor, o mundo iluminar, num instrumento de tua paz me transformar. Que eu leve a alegria onde há tristeza, onde treva houver, que eu leve a luz. Vem, Senhor, o mundo iluminar, num instrumento de tua paz me transformar. Vem, Senhor, o mundo iluminar, num instrumento de tua paz me transformar. Vem, Senhor, o mundo iluminar, num instrumento de tua paz me transformar. Esse foi o nosso programa Evangelho em Canto. O tema de hoje foi sobre a paz. E não se esqueça, nós temos um momento para viver essa paz, para viver a espiritualidade franciscana no dia 3. Será o lançamento do livro e do documentário dos 100 anos de presença dos Freis Capuchinhos no Paraná e Santa Catarina. Nos encontramos lá. Paz e bem!